Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre os sistemas de numeração posicional, só que hoje nós vamos nos dedicar ao sistema binário, né? Então nós temos que o sistema binário de numeração é um sistema posicional que possui apenas dois símbolos, ou seja, sua base é 2, certo? Esses símbolos são o 0 e o 1 apenas. Como exemplo, nós vamos tomar aqui o numeral 1011 em base binária e perguntamos que quantidade ele representa, certo? Então, se eu estou dizendo que ele é uma base binária, eu estou aqui colocando um 2 na parte de baixo, né? E representando ele aqui. E a minha pergunta é, que valor ele representa na base decimal? Seguindo aquele mesmo roteiro que nós vimos seguindo desde o primeiro vídeo, nós vamos colocar os dígitos em suas devidas posições, lembrando que a posição começa da direita para a esquerda, e a gente tem que os dígitos são 1, 0, 1, 1. E as posições da direita para a esquerda, 0, 1, 2 e 3. Para obtermos o valor de cada dígito na sua sequência formadora, nós multiplicamos o valor do dígito vezes a base, que no caso é 2, porque é binário, elevado à sua posição. Então aqui nós temos que 1 vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, portanto aqui vai dar 1. 2 elevado a 1, porque é a posição número 1, 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. 0 vezes 2 elevado a 2, que é a posição 2, vai dar 0, porque apesar de dar 4 aqui, multiplicando por 0, vai dar 0. 2 elevado a 3 vai dar 8, vezes 1 vai dar 8 aqui. Uma observação que é muito válida aqui é assim: uma vez que os dígitos ou são o número 1 ou são o número 0, a gente pode representar esses valores simplesmente pela potência de 2, né? Onde o dígito é diferente do zero, ou seja, onde o dígito é diferente de zero, portanto, é 1, né? Porque quando eu multiplicar aqui por zero, ele vai anular esse valor na soma, né? Uma vez que o zero é elemento neutro da soma, então eu só preciso me preocupar com as posições onde eu tenho o número 1. Outro fator é que, pelo fato do número 1 ser elemento neutro da multiplicação, eu simplesmente posso usar as potências de 2, onde tem 1, e excluir aquilo que tem a posição, na posição o dígito 0, certo? Então aqui seria 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Portanto, eu tenho 8 mais 2 mais 1. E aí eu tenho que este aqui é o valor 11 na base 10, ok? Então você vê que a sequência foi a mesma desde lá do decimal até aqui, porque todos eles são sistemas de numeração posicional, perfeito? Bom, aqui nós temos uma representação de alguns números binários, usando aí a lógica do odômetro, né? Supondo aí que nós temos esses nossos 5 dígitos aqui, seriam 5 dígitos binários, e é aquilo que nós chamamos de bit, né? Aqui eu teria um conjunto de 5 bits, certo? Esses bits podendo, é óbvio, representar ou o número 1 ou o número 0, certo? Então, pela mesma forma que nós vimos antes, como é que funcionaria um odômetro funcionando em número binário? Seria da seguinte maneira: ele ia começar do 0 e iria até o 1, porque temos apenas esses dois. Quando ele chegar no 1, ele vai zerar novamente e aumentar um dígito na frente. Pela mesma forma, o dígito da frente vai ser 0 a princípio. Quando ele aqui chegar no número 1, ele vai zerar esse e aumentar para o número 1 aqui, e assim sucessivamente. Então a gente vai ver que rapidamente os dígitos vão sendo alterados, porque nós temos um intervalo muito curto de valores de dígitos possíveis, certo? Então aqui ó, eu vou do 0 a 1, quando eu chego no 1, eu zero a posição final, inicial, no caso, com o bit mais à direita,
e a gente chama de bit menos significativo, né? E aí eu aumento 1 na casa do bit à esquerda. Chego aqui no 1 novamente, eu vou alterar isso daqui, aqui vira um 0, esse daqui ao virar vira um 0 novamente, e o próximo vira 1, certo? Quando eu tenho dois dígitos iguais, então os dois se tornam 0, muda 1 no da frente. E aqui eu vou repetir, trocando esse último dígito por 1, ele chegou no 1, quer dizer que ele vai alterar somente o da frente, então ele vira 0, altera o da frente. No próximo eu tenho que ele do 0 ele passa para 1, e por conseguinte agora eu tenho os 3 zeros. Eles 3 vão girar e vai transformar o quarto bit em 1 e assim sucessivamente. Você vê que é o mesmo sistema, o mesmo esquema que nós vimos trabalhando desde então, né? Desde os octais, decimais, octais, quaternários, certo? É o mesmo esquema, e qualquer sistema, gente, que você tiver, e ele for um sistema posicional, vai ser essa mesma lógica aí, certo? Uma outra coisa interessante de se observar no sistema binário é o seguinte, ó. Toda vez que eu dobro um número, né, e dobrar, é importante você lembrar que dobrar significa multiplicar por 2, não é isso? Toda vez que você dobra um número, você multiplica por 2 aquele número, ele acrescenta um 0 no final. Vamos ver aqui, ó. E se eu tenho que 2 vezes 1 é 2, né? E, portanto, o número 2 seria o quê? O 1 acrescido de um 0 no final. Então eu tenho aqui, isso aqui é o número 2. E é verdade, porque aqui é 0, aqui é 1, aqui é um 2, aqui é um 3, não é? Então você vê que se eu pegar o número 2 e eu dobrar ele, eu vou pegar esse número aqui e vou acrescentar um 0 no final. Então aqui eu tenho um 4, certo? E de fato, né? Porque aqui é um 2, um 3 e um 4, certo? Eu tenho aqui o número 3. Se eu dobrar ele, vou acrescentar um 0 no final. Isso quer dizer que vai virar um 6. Olha aqui o número 6. Ó. Aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6. Certo? Então eu tenho o número 3, que é um 1, acrescido de um 0. Certo? E o número ímpar, ele sempre vai ser o número par, eu troco ele, o último 0, por 1. Certo? Você vê que a estrutura é a mesma, porém, o final ele é um número 1 e não 0, certo? Os números pares eu vou ter... Lembrando que par é sempre multiplicar por 2, né? É sempre um múltiplo de 2, não é isso? Então, os pares eu tenho 0 no final e os ímpares eu tenho aqui o número 1 no final, certo? Então, pegando aqui aleatoriamente, eu tenho aqui o número 9. Como seria o 18, que é o dobro do 9? Seria o 9, que é isso aqui, acrescido de um 0, né? Seria algo mais ou menos assim. Então aqui eu tenho um 9, né? Então eu teria que o número 18, 2 vezes 9, 18, seria 1, 0, 0, 1. Então isso aqui é o meu 9. E aí eu acrescento aqui um 0, ó. Isso aqui é o dobro do 9, que é o número 18, certo? Então isso aqui na base 2 seria o número 18, opa, onde eu acostumo com esse negócio. Tudo bem. Então seria 18 na base 10, certo? Bom, aí você vê que não é muito difícil de entender, tá? Então fica essa dica, né? Quando você quiser dobrar um número, basta que você acrescente um 0 no final. Agora, o custo disso é que você vai ter que ter um bit a mais, né? Se eu tiver apenas 4 bits, que é o caso aqui do 9, eu não consigo representar o número 18. O maior número que eu consigo representar com 4 bits é justamente o número 15. Ó, tá vendo? O número 15, se você vier contando aqui, eu disse que aqui era o 9, então esse aqui é o 9, esse daqui é o 10, este aqui é o 11, esse é o 12, o 13, o 14, portanto, esse é 15, certo? Esse aqui é o número 15. Opa, saiu mais ou menos aí. Tudo bem. Então, sempre que você dobrar um número, você acrescenta o 0, mas com o cuidado de que se você tem realmente essa característica de ter os bits necessários, né, para escrever aquele número, tá?
e assim sucessivamente. Um exemplo aqui, olha, eu tenho o número, esse aqui é o número 12. Por que que eu sei que é 12? Porque eu olho aqui, ó, eu vejo que isso aqui é um 3, se eu acrescento um 0, eu tenho um 6, acrescentando o outro 0, eu tenho um número 12, certo? Aqui é um 14, porque eu tenho um 7, olha o 7 aqui, ali é um 7, e aqui o 7, que é crescido de um 0, eu tenho 14, e aqui é um 15, certo? Então a gente tem essas facilidades aí. E você vai ver que essas características dos números binários nos ajudam numa série de operações que são possíveis por ele. A gente vai ver alguma aritmética com números binários e você vai ver que algumas características dos números binários nos ajudam muito a resolver alguns problemas, tá? Se eu tiver um número decimal, no caso aqui o número 325, que tem sido o número que a gente tem usado, né, na base 10, igual a x na base 2. Então, quem seria esse número? Então, eu teria aqui, ó, dividir o 325 por 2 de forma inteira, né, não tem um vírgula aqui. Então, eu vou ter que, como ele é um número ímpar, olha uma característica interessante, o resto sempre vai ser o número 1. Se ele for par, o resto vai ser sempre o número 0. Então, 325 dividido por 2 dá 162. 162 vezes 2 vai dar 324. Para 325 falta 1. 162 dividido por 2, eu tenho que dar 81. 81 vezes 2 vai dar 162, o resto é 0. 81 dividido por 2 dá 40, o resto é 1. 40 por 2 dá 20, o resto é 0. 20 por 2 dá 10 e o resto é 0. 10 por 2 dá 5, o resto 0. O 5 é um número ímpar, portanto o resto é 1, né? Então isso aqui vai dar 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes 2 dá 2, para 2 dá 0. E aqui embaixo eu tenho que 1 dividido por 2, o 1 é menor do que o 2, e o que a gente tem dito é baixa o número, e você dá um 0 aqui, porque 0 vezes 2 vai dar 0, portanto, de 0 para 1 eu tenho 1. Seguindo a mesma lógica, a gente vai obter aqui o número de baixo para cima. Então eu tenho que 325 na base 10 é igual a 1, 1, 1, seguido de um 0, 1, 1, 3 zeros, depois um 0 e outro 1 aqui à frente, certo? A gente pode verificar isso aqui na calculadora do Windows. Vamos ver, eu tenho uma calculadora aqui. E aí eu estou aqui na calculadora do programador, usando a base decimal, eu tenho todos os dígitos aqui. Eu vou colocar aqui o número 325 e mudando para binário eu vou ter essa configuração de números aqui. Vamos ver se está correto, né? Opa, ficou muito baixo aqui, pronto. Então aqui eu tenho da direita para a esquerda, eu tenho aqui, ó, 1, 0, 1, 0, então 1, 0, 1, 0. Depois eu vou ter 0, 0, 1, 0, então 0, 0, 1, 0, e depois o número 1 aqui, certo? Então, de fato, esse número binário, ele é o número 325 em base 2, tá? Muito bem. E para eu confirmar, a gente fez na calculadora, mas e para a gente usar aqui o nosso esqueminha da tabelinha, como é que eu faria, né? Então eu vou distribuir aqui o meu número binário nas suas posições. As posições começam do 0 e vai até a posição 8. E aqui eu só preciso considerar aquilo que tem 1 e desconsiderar o que tem 0. Portanto, eu tenho aqui, ó, na posição, vamos começar da direita para a esquerda. Então, na posição mais à direita, que é a posição 0, eu tenho 2 elevado a 0, que é 1. Agora eu posso saltar aqui, ó, para a posição número 2. 2 elevado a 2 dá 4. Agora eu posso dar um salto para a posição número 6. 2 elevado a 6 dá 64. E agora, dando um salto para a posição número 8, eu tenho 2 elevado a 8, é 256. Ao somar 256 com 64, com 4 e com 1, eu vou obter o número 325, ok? Estou desconsiderando o que deu 0, porque o 0 é elemento neutro da adição, perfeito? Bom, uma outra estratégia que você pode usar
E não é diferente da estratégia da divisão aqui, certo? É só uma maneira diferente de você ver, mas que vai nos ajudar a enxergar os números naquele formato que nós havíamos dito sobre a questão de números binários dobrando, acrescentar um zero, né? Então, olha aqui uma tática interessante. Eu vou seguir descendo, depois eu vou subir, transformando o número até que eu chegue lá no número final. Então, como esse 325 é um número ímpar, eu vou tirar 1 dele. Observe que agora eu vim para 324, porque eu tirei 1, certo? Agora, 324 é um número par, vou pegar a metade dele. Então, quando for um número ímpar, você tira 1, e quando você tiver um número par, você divide ele por 2. Então, 324 dividido por 2, você vai ter 162. Ele é um número par, divido ele por 2, dá 81. Opa, 81. Como ele é um número ímpar, eu vou tirar 1, deixar 80. 80 é um número par, divido por 2 e eu vou obter o número 40. 40 é par, divido por 2, eu tenho 20. O 20 é par, divido por 2, eu tenho 10. O 10 é par, divido por 2, eu tenho um número 5. O número 5 é um número ímpar, eu tiro 1 dele. O número 4 é um número par, eu divido ele por 2. O número 2 é um número par, eu divido ele por 2 e eu obtenho o número 1, certo? Eu não precisaria chegar até o número 1, bastava chegar até um número 10, por exemplo, que eu poderia ter uma tabelinha, por exemplo, igual essa que nós fizemos aqui até o 15, né? E aí para eu não precisar chegar até o número 1. Mas aqui tudo bem. O que é que eu tenho que saber? Uma vez tendo essa coluna, eu vou subir dobrando o número quando for possível. Então aqui eu tenho o número 1, é um mesmo, é em binário, não é isso? Para eu dobrar ele, para chegar em 2, eu acrescento um zero. Para o 4 é o dobro do 2, então eu acrescento o zero. O 5 é um acréscimo de 1, então aqui eu só fiz mudar o último zero para 1. O 10 é o dobro do 5, então eu acrescento um zero. O 20 é o dobro do 10, acrescento um zero. O 40 é o dobro do 20, acrescento um zero. Assim também o 80, que é o dobro do 40, acrescento um zero. O 81 ele é um número ímpar, então basta que, olha, aqui tem um erro, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, então tem um erro aqui, ó. Eu tenho que trocar isso aqui, tá? Então, na realidade, deixa eu ver aqui, eu teria que corrigir aqui. No número 81, esse 1 aqui, ele vai sumir. Deixa me ver. Vou colocar aqui a canetinha. O número 81, ó, isso daqui na realidade, vai ser apagado, certo? E aqui vai ser o número 1, certo? Por conseguinte, eu vou ter todos os demais números aí errados. Mas a lógica é exatamente essa, certo? Então eu vou ter aqui esse número acrescido de um zero, seria um zero aqui, certo? Porque é o dobro. O próximo é o dobro também, eu acrescentaria mais um zero, e o 325 mais um zero. Deixa eu ver se está certo. Então aqui eu tenho, aqui, eu acrescentei um zero, pois é, aqui seria o número, tanto que tem um zero a mais aqui, né? Certo? Se a gente observar, eu tenho aqui um zero em algum lugar mais aí que eu coloquei, tá? Mas a lógica é mais ou menos essa, eu vou corrigir aqui o meu slide e volto daqui a pouco para a gente continuar. Pronto, eu corrigi aqui o meu slide, né? A anotação aqui estava correta, mas tinha um zero a mais aqui a partir do 81, certo? Então, na realidade, na mudança do 80 para o 81, eu simplesmente troquei aqui o último zero por 1. Nos demais, aqui o 162, como é o dobro do 81, eu acrescentei um zero. O 324 é o dobro do 162, acrescentei um zero. E no 325 eu troquei na realidade o zero pelo 1 aqui, de forma que fica correta com a nossa representação binária, tá certo? Então essa daí seria uma outra equivalência de você fazer essa operação, né? Você vai dividindo por 2 os números pares, tirando 1 do número ímpar, e você vai, até chegar no menor número que você desejar,
no limite você tem o número 1, e na volta você vai dobrando os números. Quando você tiver uma passagem de um par para um ímpar, você apenas troca o último 0 por 1 e até chegar lá em cima. Isso talvez dê um pouquinho mais de trabalho, mas te ajuda a visualizar, né, os valores intermediários aí, tá bom? Então você tem essas duas maneiras de você decodificar um número decimal em um número binário, tá? Agora aqui não tem as anotações, mas vamos ver aqui. Quantos valores são possíveis escrever com 2 dígitos binários? Bom, aqui a gente pode usar aquele mesmo esquema de sempre, né? Se eu tenho uma base, então eu tenho que a base elevado ao n, isso vai me dar a quantidade, certo? Como eu tenho aqui que a minha base é 2, e eu tenho 2 dígitos, né? Portanto, a minha quantidade é 4, certo? Então, com 2 dígitos, 2 bits, eu tenho 4 valores possíveis, né? Eu teria aqui ó, o 00, 00, eu teria o 01, eu teria o 10 e eu teria 11, certo? Então, esses são os 4 valores possíveis, com apenas 2 dígitos, 2 elevado a 4. Começa no 00 e ele vai até o 11, certo? Sendo esse último valor, quantidade menos 1, portanto, isso aqui é igual ao número 3 em decimal, certo? Sendo esse aqui um número em binário, tá? Então, esse aqui é o número 3. Cuidado com esse símbolozinho aqui, que não é de menos, é um positivo aqui, certo? Estamos trabalhando no âmbito dos números naturais, tá? Então, ali não seria um número negativo jamais. Então, a gente vai ver como representar números negativos na sequência dessas nossas aulas, tá? Então, voltando aqui, nós temos que, se eu tenho 3 dígitos binários, quantos valores eu posso fazer? Se eu tenho 3 dígitos, então eu pego a base elevado à quantidade de dígitos, que é 3, e eu teria, portanto, aí 8, duas bolinhas aqui, 8 valores possíveis, certo? Que iria do 00, e aí eu teria 3 zeros, um para cada casa, e eu iria até o número 1, 1 e 1, certo? Nós vimos antes que o número 111 em binário é o número 7, que é 8 menos 1, certo? Então aqui eu teria 1 em todas as casas, e aqui eu teria o número 7 em decimal, certo? Ok. Então, isso quer dizer que, se eu tiver uma certa quantidade de bits e eu quiser saber quantos valores são possíveis serem feitos com aquela quantidade de bits, basta eu levar o 2 à minha quantidade de bits, fazendo a mesma regra de sempre, 2, a base elevado a n, e eu vou obter ali quantos bits eu tenho, tá certo? Bom, a gente vai falar mais um pouquinho dessas coisas mais à frente, mas eu vou deixar isso aí para o próximo vídeo, tá? A gente vai falar também do sistema hexadecimal, mas eu vou deixar para o vídeo sequente, tá? Subsequente, tá? Eu quero falar ainda um pouquinho mais sobre binários, porque eu quero falar sobre bits, sobre bytes, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais, tá? Então eu te espero no próximo vídeo e a gente se vê por lá. Forte abraço.